Fala pessoal, Júlio na área para mais um vídeo para vocês. E hoje pessoal, quer dizer hoje não, agora pessoal, porque eu acabei de postar o vídeo da estratégia da Segunda Guerra Mundial. E agora pessoal, eu vou fazer um vídeo diferente, tomara que vocês gostem. Eu vou misturar dois jogos para me contar um pouquinho da história do começo da Segunda Guerra Mundial, como eu falei para vocês. Já vamos indo para a batalha aqui, enquanto eu falo para vocês um pouquinho do que eu sei. Vou baixar um pouquinho aqui ao áudio do jogo para poder vocês escutarem melhor a minha voz. Então, pessoal, a segunda, vamos contar do início. Durante a Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha estava naquele impasse, e no final de tudo, vocês sabem que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial. Quando a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, igual, eu não lembro o nome de quem falou isso, mas um sábio falou uma vez que a história da guerra é contada pelos vitoriosos. Então, quem sempre leva o melhor é quem ganha a guerra. E assim aconteceu na Primeira Guerra Mundial também. O que aconteceu? Os aliados que tinham derrubado a Alemanha, tinham vencido a Alemanha nessa guerra, é, assinaram um tratado. E nesse tratado, dizendo que a Alemanha era a única culpada pela guerra e também a única que devia pagar pelos prejuízos da guerra. Isso, pessoal, isso foi visto pelos alemães, né, os alemães como uma afronta, entendeu? Um erro, porque vários países entraram em guerra porque só a Alemanha tinha que pagar pelas tragédias. Mas como a Alemanha perdeu, ela foi obrigada a pagar uma montanha de dinheiro, sendo que ela já tinha perdido uma montanha de dinheiro para manter a guerra e assim ficou com os seus cofres em prejuízo. O seu país estava também devastado pela guerra, porque perderam muitas vidas e ainda perderam muito dinheiro, porque eles tiveram que pagar todos os prejuízos da guerra inteira sozinhos. E então isso colocou a Alemanha, pessoal, numa grande crise, certo? Porque ela não conseguia manter o seu povo bem, porque ela estava pagando uma dívida gigantesca. E em 1920 teve o que? A grande crise, a grande recessão, que foi porque a bolsa dos Estados Unidos quebrou e como a bolsa dos Estados Unidos era a grande bolsa mundial, ela quebrou, o mundo inteiro quebrou. E a Alemanha já estava quebrada por causa do final da guerra, ela quebrou mais ainda. Muitos países, não só a Alemanha, tá? Mas a Alemanha, como ela tinha uma dívida gigantesca para pagar e a crise veio e acabou com tudo, então a Alemanha se tornou um país endividado e com, com o seu povo passando fome, desempregado. Aí, pessoal, no desespero, as pessoas acreditam em tudo. No desespero, as pessoas acreditam em tudo. E aí que o partido nazista, porque é, quem, quem acredita, opa, acabou. Quem acredita que a Alemanha era nazista em si, não, era um partido nazista, não é que a Alemanha é nazista. Ela continuou a Alemanha, porém o partido nazista tomou o poder. Quando estava nessa crise toda, o país inteiro estava em crise, que Hitler, que era um nacionalista extremamente fervoroso, achou um ponto bom para ele crescer o partido dele.
Ele pregava muito, né, uh, o anti-americanismo, né, ele era contra os americanos e contra todos os aliados em si, porque ele colocava a culpa da Alemanha estar quebrada, endividada, porque ela tinha que pagar a dívida gigantesca que os aliados colocaram sobre as costas delas. Era contra os judeus, porque ele acreditava que os judeus tinham tomado os empregos dos alemães, e era contra a União Soviética, porque ele achava que o estilo de governo deles era podre. E, e Hitler era assim, ele achava que todo mundo era podre, que só ele era perfeito, e os alemães. Então o que aconteceu? Ele em 20, não lembro o ano certinho, teve o golpe da cervejaria, que ele tentou erguer um golpe para tomar o poder numa cervejaria na Alemanha, mas não deu certo. Ele, né, foi preso, e quando ele ficou preso, ele escreveu um livro, e nesse livro ele falava tudo o que ele ia fazer quando ele chegasse no poder. E beleza, passou o tempo, foi passando o tempo, entrou na crise, na Grande Depressão, e quando ele saiu da cadeia, os alemães começaram a comprar a ideia dele, as ideias dele. Porque é o que eu falei para vocês no começo, um povo, um povo, é, qual que é a palavra? Um povo com medo, ele acredita em qualquer coisa, entendeu? Acredita que um homem poderoso pode tomar o poder e sanar todos as suas necessidades. E Hitler prometia que se ele chegasse ao poder, ele ia transformar a Alemanha novamente num país gigantesco, um país poderoso. Então, é, quando ele subiu ao poder, ele começou a remontar o exército, mesmo no tratado que a Alemanha assinou no final da Primeira Guerra Mundial, ele não podendo fazer isso, ele fez isso tudo escondido. Beleza, ele remontou seu exército, e como não fazia muito tempo que o mundo esteve em guerra, né? Então, a Inglaterra, principalmente, ela não queria entrar em guerra novamente, ele não queria outra guerra. Ele sabia o quão prejuízo foi ter uma guerra mundial. Então, ela relevava muita coisa que a Alemanha fazia. Beleza, Hitler foi, virou o chefe é, supremo da Alemanha, e seus planos eram transformar a Alemanha de novo numa potência mundial. Isso ele vendia para os alemães. E os alemães desesperados, vendo tudo aquilo, o povo passando fome, desempregado, sem tendo o que comer, né? Então acreditou no Hitler e comprou a ideia dele. Quando Hitler invadiu a Polônia, entendeu? Em 39, ele ele para os alemães, ele era endeusado, porque, caramba, a Alemanha saiu do limbo, né? Saiu do limbo para ser um país de primeiro mundo novamente. Ele tinha conseguido fazer a economia da Alemanha voltar a crescer. Ele tinha montado um exército gigante, e ele começou a Segunda Guerra Mundial ganhando as batalhas, muitas batalhas. O exército alemão ganhou muitas batalhas, e isso fazia a moral alemã crescer, e fez o povo alemão acreditar que Hitler estava certo de fazer o que ele estava fazendo, de atacar toda a Europa. Então, pessoal, por quê? A Alemanha foi acuada. A Alemanha, eu não estou falando que a Alemanha, o Hitler estava certo, tá? É que a Alemanha foi acuada depois da Primeira Guerra Mundial. Ela assinou um tratado, ela teve que pagar uma dívida gigantesca por uma guerra que não foi só ela que travou, entendeu?
Beleza, pode ter sido eles que começaram, só que não foi eles que destruíram tudo. É o que eu falei pra vocês alguns vídeos atrás. Numa guerra não existe o lado bonzinho. Todo mundo tá matando todo mundo tá destruindo todo mundo. A Alemanha bombardeou a Alemanha bombardeou a Inglaterra, assim como a Inglaterra bombardeou a Alemanha. Os alemães mataram civis ingleses, assim como os ingleses mataram civis alemães. Então, não tem um lado vencedor certo, entendeu? Tem um lado que começou e o lado que está continuando. Então, vendo desse ponto, a Alemanha não devia pagar todo a dívida, ela não devia dar todo o seu dinheiro, colocar seu povo passando fome para pagar o prejuízo da guerra inteira. Espera aí, pessoal, eu vou dar uma pausa e já volto. Voltamos aqui, pessoal, agora com World of Tanks. Estamos com o nosso Panzer IV. No começo da guerra, pessoal, eram poucos os Panzer IV, a maioria nas fileiras Panzer alemães era Panzer II e 3. 4 eram poucos os Panzer IV e ainda usavam até o Panzer I em algumas ocasiões. Então, voltando, pessoal, pontuando né, ponto a ponto o porquê do início da Segunda Guerra Mundial. Primeiro, após o final da Primeira Guerra Mundial, depois do tratado, colocaram a Alemanha com uma dívida gigantesca de uma guerra que não foi só ela que lutou. Segundo, tiraram o poder de ter um exército da mão dela. Segundo, quer dizer, o terceiro, colocaram. Teve a. Nossa. Tá. Teve a crise, né, de 20, a Grande Depressão. E isso tudo culminou em pessoas desesperadas, escutando um louco, que era Hitler, que prometia e às vezes até cumpria com as promessas que ele fazia. Prometeu fazer a Alemanha ter um exército forte e realmente cumpriu. Por algum tempo fez o poder financeiro, né, a Alemanha crescer financeiramente, fez. Então, isso tudo, pessoal, é o que? Na minha opinião, e na opinião de alguns outros especialistas, historiadores que eu já assisti, a Segunda Guerra Mundial poderia ser evitada sim, se não tivesse colocado todo o peso sobre um povo só. Repetindo, não sou a favor da Alemanha, entendeu? Da Segunda Guerra Mundial. Não acho que foi certo o que Hitler fez, só que tudo culminou a isso, entendeu? Tudo culminou a isso. Forçaram tanto a um povo só a pagar por uma coisa que não foi só culpa deles. Então, aquele povo ficou desesperado, acreditando que existiria um grande salvador que iria tirar a Alemanha do buraco e transformá-la num grande império que um dia ela foi. Então, isso tudo culminou a Segunda Guerra Mundial, correto? É, Se no final da Primeira Guerra Mundial fosse assinado um tratado que a Alemanha pagasse uma parte da dívida e que não tirasse tanto os poderes do governo alemão, por exemplo, de ter um exército, talvez, eu não estou falando que não poderia ter acontecido a Segunda Guerra Mundial, mas poderia ter sido evitado a, a Segunda Guerra Mundial por por apenas algum acordo que você fizesse. Repetindo, não sei se isso iria ser capaz, iria ser possível evitar uma guerra, mas sim, eu acredito, Júlio César, realmente acredito que se o acordo também ajudasse a Alemanha, o acordo que foi assinado no final da Primeira Guerra Mundial,
tirasse um pouco o peso de cima das costas do povo alemão, talvez Hitler não teria tanto poder sobre o povo alemão, tanto que o povo alemão seguia Hitler no começo da guerra cegamente. E eu acreditaria que o, o partido nazista não teria ganhado tanto poder como ele ganhou e começar a Segunda Guerra Mundial como começou. Pra você ter uma noção, territórios foi tirado da Alemanha. Por isso que a Alemanha queria tanto pegar de volta alguns territórios, só que depois que ele subiu a cabeça, entendeu? Hitler viu que as coisas estavam dando certo, tão certo para ele, ele falou, por que eu vou pegar só o que eu tinha se eu posso pegar alguma coisa a mais, entendeu? Então, isso tudo culminou pro começo da Segunda Guerra Mundial e a barbárie que foi tudo, entendeu? Talvez Hitler não tivesse o poder sobre o governo alemão, igual teve, quantas vidas poderiam ter sido salvas, entendeu? Ele não teria ter o poder de perseguir os, os, os que ele achava ser impuro, né? Principalmente os judeus. E lembrando, pessoal, não foi só os judeus que morreram, tá? Os ciganos também morreram, ciganos, comunistas que viviam na Alemanha também foram perseguidos, presos, levados para os campos de concentração. Não foram só os judeus. Lógico que a perseguição do Hitler com os judeus era gigantesca, mas não foi só esse povo que foi perseguido. Vários outros povos que Hitler acreditava que era impuro, que manchava a pureza ariana, é, eram perseguidos. Tanto que crianças que não nasciam como ele achava ser perfeito, né, branco, loiro, eram tirados dos seus pais. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de. Eu vou só terminar essa partida e terminar o vídeo. Lembrando, eu espero que vocês tenham gostado desse estilo de vídeo. Eu trocando de um jogo para o outro. Eu espero que tenha agradado vocês. Eu sei que de vez em quando eu posso ter falado alguma besteira, alguma informação minha pode estar completamente equivocada. Só que eu, lembrando vocês, já falei isso algumas vezes no vídeo, são coisas que eu lembro, de coisas que eu assisti, que eu li, que eu me procurei informar. Eu não sei dados específicos, eu gosto de fazer o vídeo assim, meio dinâmico, sabe? Sem fazer um texto gigantesco, para não ficar... Eu não quero ser professor de vocês, eu quero jogar o jogo, principalmente sobre a Segunda Guerra Mundial, e falar um pouco da história que eu sei, entendeu? Então eu não quero ser aquele professor que traz os dados específicos, datas perfeitas, número de tanque, essas coisas. Eu vou falando o que me lembro e assim a gente vai se divertindo e eu vou informando um pouco vocês. Se vocês sabem alguma informação que eu não falei, pode deixar no comentário que eu vou deixar uma curtidinha e deixar um coração para vocês. Beleza? A gente vai ganhar essa partidinha aqui. O caça-tanque não tem torre, ele já vai... Nossa, foi destruído. Então, muito obrigado a todo mundo. Aos 42 inscritos no final de semana, muito bem-vindos. De novo, já falei no outro vídeo, mas bem-vindo a vocês dois. Espero que os meus vídeos agradem você, como já agradou para vocês se inscreverem. Espero que eu continue fazendo vídeo para agradar vocês. Se eu não agradar, deixa no comentário o que eu posso melhorar, o que você quer que eu traga. Eu tô até o final desse mês de novembro, o começo de dezembro, eu vou estar trocando de celular. Então os gameplays vai ficar mais fluidos para vocês. Eu vou poder trazer jogos mais pesados. Vou poder fazer voltar a trazer COD. Eu não estou trazendo muito COD, pessoal, porque
assim que quando eu coloco o aplicativo de gravação da tela, ele começa a cair o FPS, fica travando. Daí eu não consigo trazer um gameplay bonito para vocês, com umas jogadas legais, e não consigo divertir vocês. Por isso que eu não estou trazendo esses jogos pesados. Eu trouxe um vídeo de PUBG, só que vocês viram que ficou travando, a imagem não é a melhor bonita. Então, quando eu trocar de celular, eu vou trazer vários outros jogos que eu não trago, porque é muito pesado no meu celular. E para quem ficou até agora no vídeo, espero que tenha gostado. Se gostou, deixa uma curtida. Se inscreve no canal se você caiu de paraquedas aqui. Ativa o sininho que todo dia tem vídeo e quando não tem vídeo todo dia, quando eu falho um dia, no outro eu compenso vocês com 2 vídeos. Espero que tenha gostado com esse vídeo com 2 jogos diferentes. Espero que tenha gostado do pedacinho de história da Segunda Guerra Mundial que eu contei. E um beijinho na testa para quem ficou até agora. E Júlio partindo. Tchau, tchau.